Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro. Vamos às manchetes de hoje. Quase R$1,5 milhão em dinheiro foram apreendidos com uma facção criminosa no Vale dos Sinos. 3 bandidos foram presos. O bando tem ligação com o tráfico de drogas. Denúncias de abuso sexual contra um médium são investigadas pela polícia em Venâncio Aires. Dentro do centro espírita foram apreendidos medicamentos sedativos controlados. Mulher morta depois da audiência de separação em Caxias do Sul vai ser enterrada hoje à tarde e o principal suspeito é o ex-marido. A vítima foi executada com 5 tiros e ela deixa uma filha e um filho pequenos. Agora preste atenção nesse flagrante. O motorista perde o controle do carro e vai direto para o açude. Em seguida a gente conta onde isso aconteceu. E olha só, uma pesquisa revela por que os gaúchos estão vacinando menos as crianças. O que você acha disso? Você vacina seus filhos? Você tem medo de vacina? Entre na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial e deixe o seu comentário. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a Brigada Militar de Osório, no Litoral Norte, abriu uma sindicância, uma investigação para apurar a conduta de brigadianos diante de uma briga com pelo menos 10 envolvidos que aconteceu na madrugada de sábado, bem no centro da cidade. Câmeras de segurança flagraram a pancadaria e o momento em que uma viatura passa perto dos envolvidos, mas nenhum policial desce do carro para verificar o que estava acontecendo. Os detalhes da tela. As imagens mostram mais de 10 homens cercando este jovem de cabelo mais comprido. Os agressores prensam ele contra a parede e começam a bater. Um dos homens pega uma garrafa de cerveja para acertar a cabeça da vítima. O jovem cai na frente de um carro, já bastante ferido, mas a pancadaria segue. Repare que uma viatura da Brigada Militar se aproxima. O homem que apanhou levanta cambaleando. Nós questionamos a PM sobre o fato de nenhum policial ter descido do carro. Nós recebemos aqui os pais da vítima. Eles vieram aqui também reclamar, perguntando por que a guarnição não desceu da viatura para atender o rapaz. A gente, em razão disso, abriu um procedimento, uma sindicância, para apurar se essa conduta foi correta. A gente vê pelo vídeo que há uma troca de informações entre eles, inclusive a própria vítima, ela, enquanto chega a guarnição, ela levanta e gesticula para a guarnição, para o seu lado esquerdo. Então não dá para saber o que foi dito entre eles. E quando que o senhor pretende falar com os seus subordinados que estavam naquela viatura? A gente pretende marcar as oitivas deles o mais rápido possível e ouvir eles nos autos da sindicância. A parte mais agressiva da briga aconteceu exatamente aqui nesta calçada. As imagens foram gravadas por esta câmera de segurança de uma padaria. Quase nenhum morador quis gravar entrevista sobre o assunto, mas alguns disseram que brigas perto de bares têm sido comuns aqui em Osório. O Osório, todo mundo sabe o que acontece, não diariamente, senão toda festa, mas algumas vezes já aconteceu, é normal. Também há imagens feitas por celular. O motivo da briga ainda não está claro. Segundo um parente da vítima, o rapaz agredido teria bebido muito e dado um tapa em uma jovem dentro deste bar. Do lado de fora, o ex-namorado dela e amigos teriam partido para cima dele. Os donos do bar disseram, sem gravar, que não houve nenhuma confusão do lado de dentro. A mulher não fez boletim de ocorrência. O jovem quebrou o nariz. O caso está com a Polícia Civil. Vale aí um comentário, porque nós recebemos muitas mensagens de moradores lá de Osório que estão se queixando que há muito tempo tem confusão do lado de fora. Até que ponto que a boate, porque tem boates ali perto, até que ponto essas boates elas ficam responsáveis pelo lado de dentro e lado de fora? Quer dizer, da porta para fora ninguém cuida. Quer dizer, são questões que devem ser discutidas, pensadas. Primeiro,
primeira observação que eu faço nessas imagens, até eu peço que vocês me acompanhem aqui para a gente dar uma analisada, fazer uma analisada nelas. Vamos analisar aqui, que olha só, chute por tudo que é lado. Hoje teve o nariz quebrado. A gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Então, por isso que é muito importante uma ação e uma investigação a partir de agora. Não apenas na conduta dos policiais, que sim, deve haver uma conduta e depois a gente vai olhar nas imagens, mas isso aqui do lado de fora, gente, isso aqui precisava ter tido imediatamente, né, a intervenção de alguém. Aqui o jovem de preto, o momento que ele é agredido, por 10 pessoas, ainda chega mais um aqui no final e eu não consegui descobrir com o que ele bate, mas ele tem um objeto na mão. É uma garrafa? É uma garrafa? Talvez tenha sido essa batida que quebrou o nariz dele. Bom, aqui é o momento. Gente, para a imagem um pouquinho. Para a imagem aqui. No canto caído aqui, na frente do carro, o rapaz ferido. E aqui os outros se fazendo .com, né? Como a gente diz. Estavam na briga, mas aí chegou a Brigada Militar, tá todo mundo ali curtindo a night, né? Deixa rolar a imagem. Pelo que se viu, os brigadianos fizeram alguma pergunta, tá tudo bem. Só que, olha, nesse momento, não tem como os soldados não terem visto ele caindo. Então, assim, deveria ter feito uma averiguação. Olha só que violência que foi e, olha, eu digo mais, ainda foi pouco o nariz quebrado, porque com a violência que foi, podia ter sido muito mais grave. Que bom que se faça, que se escute o que os policiais falam a respeito. Eu tenho maior respeito pela Brigada Militar, mas é muito importante para que coisas piores não aconteçam. Se aqui houve, né, digamos que negligência da Brigada Militar, lá em Pelotas, também no final de semana teve confusão. Só que lá foi aberta uma sindicância para apurar o excesso dos soldados. Teve uma briga, era uma festa realizada pela própria universidade e teve também uma briga, chamaram os policiais e aí correu solta a confusão por lá. Também está sendo investigada esta atitude dos policiais, que eles chegaram e eles desceram. Tá? Agora sim, não podemos nem de um lado nem outro. Excesso demais é perigoso e, como a gente viu lá em Osório, a falta, né, de controle, de uma investigação, de uma abordagem também é um problema sério. Olha só as imagens de Pelotas. Foi muito sério. Vamos escutar um pouquinho. Oprimindo as pessoas, cara. Essa foi a confusão lá em Pelotas. Bom, agora fica aí na mão da investigação e a gente certamente vai continuar acompanhando. 11 horas e 42 minutos agora. Vamos direto para a redação. Tem um flagrante. Um carro perde o controle. Isso foi na Serra. E olhem o que acontece, vai direto pro açude. O que aconteceu? Meu grande amigo Marcelo Chemali, bom dia. Bom dia, André. Bom dia para quem está nos acompanhando aí. Pois é, motorista do pé pesado. Nossa. Né? Velocidade excessiva, perdeu o controle e acabou dando um mergulho nesse açude, André. Isso aí aconteceu em uma rodovia que liga as cidades de Serafina Corrêa e Nova Bassano, perto de um camping bastante conhecido ali da região. Está aí novamente o flagrante, né? O carro já cai praticamente capotado, né, com as 4 rodas para cima. Que perigo, hein? Né? E de acordo com a brigada rodoviária, a brigada militar, o motorista de 30 anos não conseguiu vencer a curva, né, e acabou saindo da pista. Questão da velocidade. Além dela, havia mais 3 pessoas no veículo, foram encaminhadas para o hospital, mas liberadas logo em seguida, todas com ferimentos leves. O acidente aconteceu na tarde deste domingo. A imagem realmente é impressionante. O local é um camping, não chovia. Um local bastante... Tem sol? Exatamente, tinha sol, tempo firme por lá. E o que chama a atenção, um camping, um local de muita circulação de pessoas, turístico até dá para se dizer, quando surge ali, né, André? Surge ali não conseguiu vencer a curva e fez esse mergulho. Felizmente não houve ferimentos mais graves, ninguém morreu no acidente, mas fico alerta, né? Fico alerta para o respeito ao limite de velocidade, né, André? Eu não sei se nesse caso, imagine a agilidade deles, vamos imaginar a situação. Os 3 com cinto de segurança no momento desses de susto, né? Porque, claro que o cinto de segurança nesse momento ali, se eles estivessem usando, a gente não sabe, mas é uma preocupação a mais que tem, né, o passageiro, o motorista, para tirar rapidamente e conseguir sair. Por que eu falo isso? Porque eles poderiam ter morrido afogados, inclusive. Exato. Numa batida como foi, porque é uma pancada na água, foi uma batida muito forte. Foi bastante forte. Se ele disse para a polícia que ele não venceu a curva, Marcelo, não tem outra explicação que não seja
seja a velocidade. Excesso. Aí, nesses casos, eu fico pensando, será que não é uma distração, né? Mesmo ali com amigos, um telefone celular, porque esse tipo de acidente, o simples fato de tu olhar para baixo e pegar um celular já é o suficiente para acontecer. É uma fração de segundos, né, André? É verdade. Tem a velocidade excessiva, uma curva, né, que exige a atenção do motorista, local movimentado, local de camping, onde famílias vão, né, crianças, enfim, animais de estimação. Portanto, não é um ambiente realmente para imprimir uma velocidade maior. E fica aí a curiosidade, como esses passageiros e o motorista saíram do carro, né? Estavam de cinto, não estavam, o vídeo não mostra isso. Mostra a sequência aí do atendimento às vítimas, mas devem ter sido muito rápidos realmente para conseguir se salvar e não morrer afogados, né, André? E eu não vi freada. Não. Vamos a um outro assunto. Um jovem de 20 anos morreu num acidente de trânsito em Santa Rosa, no noroeste do estado. O que aconteceu com esse jovem aí? 20 anos, Marcelo Chemali. Pois é, a gente percebe a movimentação das pessoas, ali ao fundo a ambulância dos socorristas, Polícia Civil. Olha, as testemunhas, André, disseram que a Yamaha, uma motocicleta que esse jovem conduzia, bateu em uma caminhonete Tucson e depois disso acabou batendo no meio-fio do canteiro central e tombou. E o motorista recebeu atendimento no local, né, pelo SAMU, percebemos ali a ambulância, mas infelizmente não resistiu a essa queda, aos ferimentos provocados pelo acidente. A Polícia Civil ainda investiga o que aconteceu, o que provocou essa primeira batida na caminhonete, depois aí a sequência da batida no meio-fio. As testemunhas estão sendo ouvidas para buscar aí esclarecer, ajudar a polícia nesse caso. Acidente que aconteceu na tarde de ontem, na segunda-feira, na Avenida Expedicionário Weber, uma das principais vias lá da cidade de Santa Rosa, no noroeste gaúcho, André. Respeitando velocidade ou não, a moto, ela deixa o piloto, o motorista, o passageiro extremamente vulneráveis. Obrigado, Marcelo Chemali. Fica aí, daqui a pouco a gente volta para conversar. 11 horas e 47 minutos agora. Atenção, porque famílias do MST protestaram hoje lá em São Gabriel, na região central do estado. O que eles fizeram? Essa é a ponte que eles tanto reclamam, e com toda a razão. Eles bloquearam essa ponte sobre o rio Vacacaí, na RS 630, que é na zona rural da cidade. E esse grupo afirma que a estrutura está em más condições. Não precisa nem afirmar, é só olhar, é só botar o olho que a gente vê o estado péssimo de conservação de mais uma ponte aqui no estado. E essa ponte ela é usada pelo transporte dos estudantes, no transporte escolar. E eu lembro de um acidente que aconteceu cerca de 20 anos atrás, eu acho que foi ali na região de Erechim, onde pelo menos 10 adolescentes morreram, né, no carro que caiu da ponte, bem numa situação como essa. Cerca de 600 alunos da rede pública vivem em assentamento ali na região e passam de ônibus por esse local e por isso a grande preocupação. 11 horas e 48 minutos agora. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Muito bem, fica aqui comigo porque ainda hoje eu vou contar para vocês essa história. Quase R$1,5 milhão em dinheiro foram apreendidos com uma facção criminosa no Vale dos Sinos. Era praticamente uma agência bancária. 3 criminosos foram presos, foi hoje de manhã, e o bando tem ligação com o quê? Com o tráfico de drogas. Vejam a quantidade de dinheiro. A polícia teve que pedir emprestado uma máquina, tá ali a máquina, do lado esquerdo.
pro Banrisul, pediu pro Banrisul emprestado uma máquina para contar dinheiro, porque estava cheia de nota de R$2 e de R$5, como a gente viu ali na imagem. E agora a polícia está fazendo a investigação e chegando à conclusão que este era apenas um braço, né, de toda a organização criminosa. Lembram daqueles crimes, aqueles assaltos em supermercados que aconteceram no Vale dos Sinos, teve em Campo Bom e em Sapiranga? Pois a polícia já acha que tem uma ligação com esse grupo, inclusive que esse dinheiro pode ser resultado destes crimes também. Em seguida a gente traz detalhes e informações. O colega Marcelo Chemali esteve lá e em seguida vai atualizar pra gente. E ainda hoje a gente vai mostrar também denúncias de abuso sexual contra um médium. São investigadas pela polícia lá em Venâncio Aires. Dentro deste centro espírita foram apreendidos, atenção, medicamentos sedativos controlados. Mas o que faz remédio para dormir dentro de um centro espírita? É isso que a polícia vai descobrir. E não são poucas as denúncias, não. Não são poucas. Em seguida a gente traz mais detalhes. E olha só que história triste, uma mulher. Ela foi morta depois da audiência de separação. Isso aconteceu em Caxias do Sul, ela vai ser enterrada hoje à tarde. Quem é o principal suspeito? Quem? O ex-marido dela. O ex-marido. A vítima foi executada com 5 tiros. 5 tiros. E essa senhora que morreu, ela deixa uma filha e um filho pequenos. Uma filha e um filho pequenos. Vai ser enterrada hoje à tarde. 5 tiros levou esta mulher. Que queria a separação para ter uma vida mais tranquila, porque já estava por aqui. Mais um crime de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Daí essa jovem senhora deixa 2 crianças pequenas. O que vai ser dessas crianças, meu Deus do céu? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e informações. E teve uma decisão recente sobre feminicídio. Uma decisão que é um crime que não prescreve. Ele não prescreve mais. Agora, o que preocupa, na verdade, é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que no papel, muito bem escrita, muito bem feita, muito justa, mas e na prática? É muito difícil porque o Estado não tem condições hoje de dar suporte para um projeto, para uma lei que tem uma série de ações que protege a mulher. Como, por exemplo, como vai controlar o homem para ele não chegar perto da mulher? Como que faz isso? Infelizmente não tem como. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse caso aí também. Agora 11 horas e 52 minutos. – 26 graus é a temperatura em elevação. E hoje, durante a tarde, tem previsão de mais calor, né? De mais calor em todo o Rio Grande do Sul. Um ar mais quente, né? Que vai ingressar pelo oeste e também no noroeste, e por isso as temperaturas sobem até 30 graus. Entre a tarde e a noite vai ter vento. O vento vai ser mais forte, principalmente na parte leste, com rajadas moderadas. Não vai ser um vento muito forte, mas também não vai ser uma brisa, não. Lá em Santa Rosa, para se ter uma ideia, a temperatura deve chegar a 33 graus. Pessoal de Santa Rosa que nos acompanha, um beijo grande. Ficamos muito felizes com a audiência em toda a região de Santa Rosa. Um beijo, carinho especial para vocês. A temperatura lá chega em 33 graus em Santa Rosa, 32 graus em Uruguaiana. Também um beijo grande para a fronteira oeste, região central, Santa Maria. O pessoal de Santa Maria, muito obrigado pela audiência também. Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, 27 graus. Caxias, 25, Pelotas, 23 graus. É claro, um beijo para todos os gaúchos que nos acompanham diariamente aqui. Como é que vai ficar o tempo para Porto Alegre? Hoje à tarde, a temperatura na capital deve chegar a 28 e até 30 graus em algumas regiões. Amanhã, 27. Entre quarta e quinta, a gente vai ter chuva. Na sexta-feira, o sol retorna com temperatura de 15 graus ao amanhecer. Então, a gente vai ter chuva aí na quarta e quinta-feira aqui na capital. Aliás, chuva que vai ser praticamente em todo o Rio Grande do Sul. Imagens ao vivo nesse momento, pertinho do estádio Beira-Rio, 11h54, 26 graus a temperatura, um sol bonito e um céu azul nesta terça-feira, 11h54 agora. É hora de quê? É hora de esporte, porque a torcida organizada do Inter vai ser punida, viu, por 90 dias pelo protesto que realizou no sábado em frente ao estádio Beira-Rio. Oi, Débora de Oliveira, vem pra cá. Oi, André. Tudo bem?
Tudo ótimo. Oi, gente, para quem tá em casa, a punição foi imposta pela promotoria do torcedor do Ministério Público, viu, André? Foi sério. E a questão não é protestar, né? Pois é. Eu sei que o torcedor, ele tenta, de forma pacífica, buscar desempenho melhor da equipe, outras posições dos dirigentes. Sábado, cerca de 100 deles estiveram no Beira-Rio participando do treinamento. Mas entre eles, sempre tem quem? Os baderneiros, né? Que pegam o patrimônio do clube, as grades, quebram vidros, ficam atirando nas pessoas. E aí, o que era para ser um protesto pacífico acaba se tornando um ato violento. E aí, a Brigada Militar precisa intervir, o Ministério Público precisa. E a torcida Guarda Popular do Internacional, então, foi punida com 90 dias de suspensão. E se identificados os torcedores que participaram dessa baderna toda, essa punição pode até diminuir, porque daí tu tá sabendo quem fez e não é justo punir todo mundo. Mas, por enquanto, todos estão punidos até que sejam identificados. Aí a punição é não participar. Não ir aos jogos durante esse tempo, não pode fazer parte da banda, não tem banda, inclusive, durante a partida, não tem manifestação nenhuma dessa torcida organizada durante esses 90 dias, que só vai diminuir o tempo de punição caso sejam identificados os torcedores que usaram de violência para participar desse ato de sábado durante o treinamento da manhã, que era com portões fechados. Alguns utilizaram faixas, gritos, né, com relação aos jogadores, chamando de mercenário, enfim, dirigentes pedindo respostas melhores, mas outros acabaram utilizando o patrimônio do clube para fazer violência no estádio. E isso que tá errado. Na vida é assim, né? A gente acaba perdendo a razão. Muitas vezes a gente tem a razão no que a gente quer debater, mas quando a gente debate já dessa maneira truculenta e violenta, nossa razão vai por água abaixo. Não pode pisar na bola. Não pode pisar na bola. Ô, André, ontem ficou uma questão aqui e hoje eu trouxe uma velha amiga, tabela do Brasileirão. Olha só. Para nos ajudar. Isso é bacana, coisa didática. Né? Porque assim, eu sei que muita gente tem dúvida o que é G4, o que é G6, por que eles falam dessa baderna toda aí. Então eu vou explicar para vocês. No Campeonato Brasileiro, os 4 primeiros clubes classificados no final, se hoje terminasse a competição, iriam participar da Libertadores do ano que vem de forma direta. Né? Já estão na Libertadores. Faz de conta que está terminando hoje. Hoje seriam esses 4. Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio. Tá, né? Mas e aí tem os 5 que estão em 5º e 6º lugar, que hoje é o São Paulo e o Atlético Paranaense. Do Paraná. O que acontece? Eles fazem parte do G6, que a gente chama. O 5º e o 6º, eles participam da pré-Libertadores, que é uma disputa de mata-mata que acontece antes da competição iniciar oficialmente. E se eles vencerem essas partidas, eles entram na fase de grupos quando a competição estiver valendo de verdade. Então é interessante que o 5º e o 6º, né, estejam ali posicionados, porque eles também têm chance. Uma oportunidade extra, né? Vamos dizer que é uma repescagem para estar na Libertadores. Só que o Atlético Paranaense já está na Libertadores do ano que vem porque ganhou a Copa do Brasil. E aí? E aí que abre um G7. E o Internacional está nesse momento. A torcida, que você falou ontem para o Flamengo, é porque o Flamengo, sendo campeão da Libertadores, que vai disputar dia 23 a final com o River, abre G8, entendeu? E aí então dá uma fica mais fácil, dá uma tranquilidade maior para todo mundo ali. Já que a coisa não está assim muito fácil, né? Então assim, espero que todo mundo tenha entendido, Foi tá bom? muito boa aula. E ó, tu tá sabendo do carro novo que o Renato até agora não abriu a mão pro Luciano, né? Mas ele disse que vai dar de presente. Mas folgou ontem, sumiu o Renato, os jogadores tudo na folga. Diz que vai presentear. Mas no Campinho nós vamos explicar onde começou essa história. Que história é essa de carro? Por que o carro? O que a bicicleta tem a ver com o carro? No Campinho, a gente vai falar sobre isso. Beijo, te cuida. 11h58, agora faltando 2 minutos para o meio-dia. Atenção, quase R$1,5 milhão de reais foram apreendidos hoje de manhã aqui no Vale dos Sinos, com integrantes de uma facção criminosa. 3 criminosos, eles foram presos. E os detalhes da reportagem agora. Uma verdadeira fortuna nas mãos de bandidos. Dinheiro em notas miúdas do tráfico de drogas. A máquina de contagem de cédulas ultrapassou a cifra de R$1,4 milhão. E através da ação dessas equipes, da Força Tática da Brigada Militar do 3º Batalhão de Novo Hamburgo,
Eles lograram encontrar um suspeito, abordar, e ao abordar esses indivíduos, descobriram que uma quantidade significativa de dinheiro dentro, em sacolas pequenas, dentro do veículo. O homem que aparece nesta foto foi preso em flagrante. Ele tinha uma função importante na estrutura da organização criminosa. Era o contador do fluxo de entrada e saída do dinheiro. Estava nesta residência no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Um imóvel com muros altos, cerca elétrica e afastado das bocas de fumo da cidade. Os vizinhos disseram que os moradores da casa estavam há pouco tempo aqui na rua. Eles tinham uma rotina que não levantava suspeitas, eram discretos. Mas o que chamou a atenção foi a movimentação da polícia. Os PMs do setor de inteligência esperavam encontrar as armas da facção. Mas, na verdade, a casa alugada, que tinha piscina, era uma base financeira dos criminosos. O mais preocupante é que o comando da Polícia Militar do Vale dos Sinos calcula que a quantia apreendida seja resultado de menos de um mês na venda de drogas. O caixa da facção também é reforçado pelo esquema de lavagem de dinheiro dos traficantes. O dinheiro úmido, molhado, rasgado. Então, ele circulou por muitas pessoas e todo esse dinheiro que envolve tráfico, ele envolve tragédias pessoais e familiares, né? Outros 2 suspeitos foram presos em locais diferentes de Novo Hamburgo e Estância Velha. Eles também tinham dinheiro em mãos. A quantia milionária foi encaminhada à Polícia Federal por causa das relações internacionais da facção, que tem origem no Vale dos Sinos, mas se espalhou por quase todo o território gaúcho. Que coisa impressionante. Isso é uma agência bancária, Marcelo Chemali? Praticamente, né, André? Uma agência bancária. Lá em Novo Hamburgo, o pessoal comentava hoje, paramos ali um posto de combustíveis. É o banco dos fulanos. A gente, por uma questão de linha editorial, não dá nome a essas facções. Nem tem que Mas dar. lá no Vale dos Sinos, infelizmente, a população sabe de quem a gente está falando, né, André? Que coisa incrível isso. Agora, a quantidade de dinheiro, eles tiveram que pedir uma máquina emprestada. Duas, André. 2 máquinas. Tinha uma máquina com a Polícia Federal já aqui na Superintendência e a Brigada Militar teve que pedir aí suporte para o Banrisul. Emprestou uma segunda máquina, né? E essa quantia toda foi finalizada ainda durante a madrugada, a contabilidade toda. Agora, Marcelo Chemali, pelo tipo de... essas notas aí, por serem notas menores, isso já dá alguma indicação que tenha relação com drogas, né? As poucas quantidades menores de compra. Não sei, a polícia está investigando isso. Agora, a polícia tem suspeita de que esse seja apenas um braço, né? Apenas um braço de todo um conjunto de criminalidade. Inclusive, crimes relacionados a assaltos também têm relação com esse dinheiro, com esse grupo que foi preso hoje. Exatamente, André. Essa facção criminosa, ela atua basicamente em 3 frentes. A primeira, que deu origem aí à atividade criminosa, a venda de drogas, o tráfico, a droga que vem de outros países do Mercosul aqui para o nosso estado. Um segundo braço, que é o braço de assaltos, de ataques, e aí tem relação direta com ataques a supermercados em Campo Bom, no mês passado, também em Sapiranga, onde a polícia também militar aí de Novo Hamburgo, o pessoal que acompanha o SBT Rio Grande vai lembrar, há algumas semanas, uma outra casa, também no bairro Canudo, servia ali de esconderijo daquele arsenal que foi apreendido, fuzis, armas longas, pistolas. E aí, essas armas são usadas nesses crimes, também para reforçar o caixa dessa facção. Era próximo do banco ali, não? Algumas, em torno de 2 a 3 quilômetros ali naquele raio do bairro Canudos. Mas ruas muito calmas, ruas essencialmente residenciais, André. E casas boas, casas aí de um nível médio, de classe média alta, ali do bairro Canudos. E o terceiro braço financeiro dessa quadrilha diz respeito à lavagem de dinheiro. Eles montam empresas legalizadas, lícitas, né? O coronel ali, Cordeiro, nos citou aí algumas lojas de automóveis, postos de gasolina, comércios também. Isso Meu que Deus. o DENARC já... Isso é uma empresa. O DENARC, que em investigações também mais aprofundadas já fez esse levantamento, ou seja, tem o tráfico de drogas, tem o roubo a estabelecimento comercial e também o crime de lavagem de dinheiro. É a organização, a facção criminosa mais antiga em atividade no estado, surgiu ainda na década de 90, né? Controla todo o Vale dos Sinos e também o Vale do Rio Pardo. Algumas cidades aqui da região metropolitana
E também tem uma característica muito interessante, André. Ela é muito bem conduzida por esses bandidos que têm uma expertise, são bandidos já experimentados no mundo do crime, mesmo atrás das grades conseguem controlar os soldados, digamos assim, aqui do lado de fora. Que loucura. E é uma facção que evita o confronto com rivais, André. Evita aí a disputa sangrenta, já diferente de outras facções que são aqui mais de Porto violentas, Alegre, né? Que tem a característica mais violenta. Esses bandidos do Vale dos Sinos, eles têm uma articulação maior, inclusive com suspeitas, e o Ministério Público também investiga isso, de fornecimento de dinheiro em campanhas políticas do Vale dos Sinos. Ou seja, são braços em muito todas as áreas infiltrados mesmo. em todas as áreas, né, André? Marcelo, tu falaste há pouco, a gente falou do ataque em Sapiranga, Campo Bom e também daquelas armas encontradas na região. Sabe que a nossa equipe, aliás, é uma equipe premiada aqui, né, do SBT Rio Grande. Pois é, a nossa equipe, de maneira muito ágil, já buscou as imagens pra gente, que esse aí é o ataque que teve. Esse é em Sapiranga. Esse foi em Sapiranga. Esse é em Sapiranga, exatamente. Naquele mercado que fica a 2-3 quadras da RS 239, Isso. o que facilitou muito, né, a fuga deles. Este é o ataque que foi feito, portanto, lá em Sapiranga. Esse é um dos automóveis usados no ataque que foi apreendido na sequência, né, André? Exato. Aí, uns dias depois, a gente teve... esse aí é o de Sapiranga. De Sapiranga, isso. Aí, dias depois, teve este aí, que foi em Campo Bom. Exato, exatamente. Este em Campo Bom. O pessoal Bom. correndo, já percebendo a aproximação dos bandidos ali, todo mundo tentando se proteger, né, André? E depois de uns dias, foi encontrado, então, ali no bairro Canudos, né, em Novo Hamburgo, o maior bairro, aliás, de Novo Hamburgo, bairro Canudos, numa casa, essas armas todas aí. E agora, portanto, a polícia começa a fechar o quebra-cabeça, que isso tudo tem a ver com esse pessoal que foi preso hoje pela manhã. Tô certo? Exatamente. Aí, ó, armas submetralhadoras, fuzis, né? Esse é um outro vídeo que surgiu aí, eles exibindo essas armas. E esse carro branco aí, um modelo Peugeot, aparece nos dois crimes, André. E esse carro estava naquela casa de aluguel, né? Que também foi uma operação da área de inteligência da Polícia Militar, que trabalha muito integrada com a Polícia Civil lá em Novo Hamburgo. Eles realmente têm um trabalho de compartilhamento dessas informações para fazer esse combate mais efetivo a essa organização que é muito articulada, né, André? Tem uma expertise que realmente desafia a polícia. Atenção, chegando uma imagem nesse momento de um motoqueiro, é isso? Um motoqueiro que caiu no asfalto depois de tentar empinar a moto em Taquara, no Vale do Paranhana. Meu Deus do céu, o que é isto? Conta detalhes pra gente, olha, André, são motos de corrida, motos velozes, né, André? Uma acelerada já chega a 100 por hora. A gente percebe no vídeo gravado que estavam entre três, né, André? Esse que passa na frente aí faz, empina, perde o controle, né, o centro de gravidade ali. Isso tudo na RS 115, André. Próximo à zona urbana de Taquara, no Vale do Paranhana. O flagrante de sábado passado, próximo do horário do meio-dia. Ele perdeu o controle aí, foi pro acostamento, foi pro asfalto, deslizou aí, né? Não se feriu com gravidade, mas os bombeiros fizeram um atendimento e o vídeo acabou circulando aí. A polícia agora acaba abrindo o inquérito. Ali o terceiro motoqueiro acaba parando ali logo em seguida, né, André? Para fazer ali o socorro à vítima. Olha só. Nossa, agora ele soube cair também, né? Porque sabe que para cair também tem técnica, né? Ele procurou se manter indo na força da gravidade, porque a gente vê que ele foi rolando assim de uma maneira natural, o que deve ter amenizado, né? Sem dúvida. O ferimento nele. Agora é um exibicionismo, né, André? E coloca em risco não só a vida dele. Lógico. Tu sabe que na semana passada, Marcelo Chemali, eu estava vindo pela Freeway, chegando em Porto Alegre, e na minha frente, um cidadão fez exatamente isto. Só que eu tive tempo de, né, quando eu vi que ia fazer besteira, eu freiei. E ele empinou e foi fazendo exibicionismo. Parecia que estava no Globo da Morte, num circo. Agora, eles colocam em risco a vida deles,
e coloca em risco a vida das pessoas que estão próximas, porque podia ter carro, podia ter atingido pessoas que estavam no acostamento, podia ter derrubado, né, os companheiros aí de passeio. Quer dizer, quer fazer isso aí, vai em lugar próprio, tem lugar para isso, mas não numa estrada como a RS 115, que é um dos principais caminhos que leva à serra, ainda que não tinha movimento nesse momento. Mas é uma estrada que tem movimento toda hora. Quer fazer peripécias, André, quer acelerar, tem autódromos, tem circuitos, tem circo, pistas fechadas, tem o circo. Ainda há pouco mostramos ali um outro acidente que esse, infelizmente, acabou de maneira fatal. Esse é o acidente da Serra, né? O acidente de motocicleta, um pouco anterior, que a motocicleta bateu numa caminhonete e acabou perdendo o controle lá em Santa Rosa, no Noroeste. Tá, essa imagem que a gente está mostrando ainda é do acidente que teve aqui em Serafina Corrêa. Isso. Serafina Corrêa. Aí agora sim a imagem do acidente lá de Santa Rosa de um motoqueiro. De um motoqueiro, uma moto menor, André, mas que também precisa, não importa a cilindrada, André, pode ser 150 cavalos, 200, que nem essas motos de corrida ali de Taquara, com certeza acima de 500 cavalos de potência, ou seja, a atenção precisa ser ainda mais redobrada, né, André? E a responsabilidade, André, tem que prevalecer nesses casos, né? E outra coisa, eles não estão sozinhos, gente. Uma estrada, as pessoas têm que se dar conta que elas vivem, né, em coletivo, em coletividade. São pessoas que estão compartilhando o mesmo espaço. Então não significa que está vazia a pista que pode fazer isso. Evidente. Podia ter machucado ali, mas olha, os companheiros, como eu disse, os companheiros, gente que estava aí pela rua, gente que estava passando, podia ter perdido o controle, invadido a pista contrária, ia ser um outro problema também, e por aí vai, infelizmente. Mas está aí o flagrante e o alerta, porque olha, final de semana o que tem de moto circulando, principalmente quem vai em direção à serra, olha, incrível. Os grupos se articulam, se formam. É legal, André, né? Tem vários tipos, né? Motociclistas, né, André? Existe uma diferença entre motociclista e motoqueiro. Quem tem responsabilidade, quem sai para curtir com a família, com os amigos, enfim, em grupos, são motociclistas, né? Bem equipados, né? Roupas especializadas. Agora, esse tipo de atitude aí realmente é condenável. E o que será que aconteceu com ele? Essa informação a gente conseguiu... Ele teve ferimentos leves, foi atendido pelos socorristas ali e encaminhado aí ao hospital, mas já teve alta, viu, André? E a polícia de trânsito abriu um inquérito aí para apurar, no mínimo, a conduta de direção perigosa desse motociclista. Eu vou te dizer, e eu desejo que ele esteja bem, esteja recuperado. Agora, cá para nós aqui, o Marcelo, deixa eu te contar uma coisa. Que ele levou um susto. Não. Ele levou. Susto e prejuízo, né? Que a moto ficou toda danificada ali, né, André? Tem muita gente querendo ver de novo. A gente vai mostrar um acidente em Serafina Corrêa. Era um açude, o pessoal ali, 3 rapazes, e ele disse que perdeu o controle da direção nessa curva. Provavelmente está um pouquinho mais rápido. E foi pro mergulho. Imagine o susto destes 3 quando o carro mergulha de uma maneira muito rápida e virado. A gente vai olhar na imagem, ele perde o controle, né? A parte traseira, ela derrapa e ele entra num mergulho, ele não fica nem boiando um pouco. Olha, foi direto. E ali eles foram, agora a gente vai acompanhar o momento da saída. Deixa a imagem rolar, o carro tá ali, ainda bem que o açude não é fundo, não tem a imagem da sequência dele saindo, porque eles foram nadando até a beiradinha. A gente tem essa imagem, gente, para mostrar? Não tem a imagem, mas o que acontece? Eles começam a dar uns segundos e aí eles começam a se movimentar e aí eles conseguem sair e vão a nado até a beiradinha, que é perto. O carro podia ter caído mais para o meio e aí ia ser mais difícil, mas os 3 conseguiram escapar com alguns ferimentos. Também um susto muito grande. Eu aproveito, Marcelo Chemar, para chamar atenção aqui na Estrada do Mar. Olha, todo verão acontece acidente como este. Porque para construir as rodovias, muitas vezes é retirado a terra das laterais e aí são formados esses açudes. Muitas vezes não são naturais, são, né, por causa da obra da rodovia. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê muitas estradas com águas, com açudes muito próximos. E, olha, todo verão é certo, infelizmente, acontece acidente
que os carros se batem, um vai parar dentro da água e tem gente que morre afogado. E a Estrada do Mar é o exemplo mais simbólico disso, né, André? Existem dos dois lados aqueles valões que se formam. Eu já cobri acidentes, resgates ali, que infelizmente terminaram em morte e serve sempre de alerta, né? Manter o limite de velocidade e atenção máxima sempre ao volante, né, André? Muito bem. Então, tá bem, Marcelo Chemalli, agora meio de 14, tem um recado importante para você. Você já tentou parar de fumar várias vezes e não conseguiu? Isso é mais comum do que você imagina. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Chegou Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca e auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência dia após dia. Veja o recado do Marcelo Serrado. Eu tentei parar de fumar, mas depois eu voltei. E eu também voltei. Voltei a nadar. Voltei a correr. Voltei a jogar. Voltei a dançar. E o mais importante, eu voltei a me sentir melhor. Tudo isso graças a Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca, que auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência, dia após dia. Escolha uma data para parar de fumar e conte com a ajuda de Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Viu só? Com Fumazil ficou mais fácil parar de fumar. Fumazil tem fórmula exclusiva que ajuda a controlar a ansiedade e a vontade de fumar. E o melhor de tudo é que Fumazil não contém nicotina e não tem efeitos colaterais. Você encontra Fumazil em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de farmácia São João. Ao chegar à farmácia, não aceite outro, exija Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Muito bem, depois desse meu recado, cadê a Luciane Coleman? Oi, Luciane Coleman. Olha só, preste atenção nessa história, viu? Porque tem abuso sexual dentro de centro espírita. É o que investiga a Polícia Civil, um médium suspeito de assediar pacientes lá em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. 3 mulheres já prestaram depoimento e por isso a gente vai até lá. Lá está a colega Luciane Coleman, que tem detalhes e informações a respeito deste caso. Boa tarde, Luciane Coleman. Boa tarde, André. Boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando. Pois é, inclusive eu estou em frente aqui à casa onde funciona este centro espírita aqui em Venâncio Aires, centro que existe há mais de 20 anos aqui na cidade. Este médium, né, que está sendo investigado, ele atende 2 vezes por semana aqui neste centro. Bom, todo esse caso começou há cerca de 1 mês atrás, início de outubro, quando a polícia recebeu denúncias de ex-colegas desse médium que trabalhavam com eles e aí fizeram denúncias de que ele praticava ilegalmente a medicina, fazia cirurgias com incisões usando bisturis, prescrevia medicamentos e ainda cometia abusos sexuais com pacientes, com pessoas que procuravam, na verdade, atendimento aqui no centro espírita. Segundo a polícia, 3 mulheres já registraram ocorrência e é sempre o mesmo relato. São mulheres que chegam aqui procurando ajuda, né, auxílio espiritual, e aí no momento da triagem, o médium via que elas estavam ali, normalmente mulheres muito bonitas, escolhiam essas mulheres, para sentar ao lado dele numa mesa onde ele fazia essa sessão, esse atendimento. Bom, aí essas mulheres ficavam ali durante toda a sessão, cerca de 2, 3 horas, né, durante os atendimentos, até que chegava a vez delas. Quando chegava a vez delas, era sempre o mesmo papo, André. O médium dizia que ela estava com um espírito obsessor, e aí esse espírito incorporava um dos outros médiuns que estava sentado também à mesa. Aí ele dizia estar conversando com esse espírito e aí dizia assim: bom, olha aqui, eu posso tocar na coxa dela e você não vai mais poder atingi-la. Eu posso beijá-la, e aí beijava as mulheres e você não vai mais atingi-la. E claro, as mulheres estavam ali num momento de fragilidade, né, buscando inclusive ajuda, buscando socorro, né, André? E como normalmente elas nunca tinham vindo, era a primeira vez, elas achavam que era normal. Aí, ao encerrar esse atendimento, o médium se aproximava e dizia: olha, eu verifiquei aqui o seu caso e a forma de fazer a limpeza espiritual efetiva é você dormindo aqui uma noite. Meu Deus. E aí ele convidava essas mulheres para passar a noite aqui. Que bárbaro. Pois é, a testemunha que a gente conversou não chegou a dormir aqui, porque quando ela saiu aqui do centro espírita, ela disse que caiu a ficha, conversou com algumas pessoas e aí disse: não, isso aí não tá certo, né? E por sorte, ela não retornou. Agora, a polícia acredita que há muitas outras vítimas e que sim, podem ter mulheres que
passaram a noite aqui, que foram vítimas, né, desse abuso sexual, ou seja, com a promessa aí de cura milagrosa, ou seja, de charlatanismo, né, curandeirismo. E se aproveita da fragilidade, né, de uma pessoa nesse momento, que absurdo total. Inclusive, em seguida a gente vai mostrar, né, Luciane Coman? Vai mostrar depoimentos de vítimas, detalhando o que aconteceu. Um relato muito forte de uma vítima. Exatamente. E a gente teve acesso ao material que foi apreendido aqui, medicamentos, bisturis, seringas. A gente vai mostrar tudo aí para os nossos telespectadores. Olha. E a gente pede, né, inclusive, André, que outras vítimas que estejam nos assistindo façam a denúncia, porque quanto mais denúncias, melhor, mais consistente fica a investigação contra esse médium. Tá. Bom, daqui a pouco então a gente vai mostrar a reportagem completa com o depoimento desta vítima, desse caso que aconteceu lá em Venâncio Aires, e a Luciane Coman está lá acompanhando. Mudando de assunto, vamos deixar esse assunto de lado, em seguida a reportagem. Quero, em nome de toda a equipe, de todo o SBT e dos gaúchos também, te parabenizar. Recebeste ontem um prêmio, o Prêmio Press, né, como distinguida como a repórter do ano de 2019. Parabéns, um beijo bem grande para ti. Eu te conheço há muitos anos, tá aí as imagens a gente está mostrando da noite de ontem. Te conheço há muitos anos e para mim muito assim obrigada, é uma alegria muito grande, porque eu conheço, né, cada etapa do teu trabalho, da evolução do teu trabalho, sempre muito competente, muito dedicada, muito séria, e por isso estás aqui com a gente no SBT. Parabéns, um beijo grande para ti, Luciane Coman, mais conhecida como Lu Coman mesmo, né, Lu? Muito obrigada. Um beijo bem grande. Obrigado, viu? Essa conquista é nossa, até porque o SBT Rio Grande também aí levou um baita prêmio nessa noite. É um trabalho de uma equipe muito grande, mas de qualquer forma, tu recebeste como repórter, daí um beijo bem grande para ti, parabéns, e continua com esse sucesso espetacular que tu tens, muito competente. Um beijo grande, obrigado, Lu. Agora 12h20, deixa eu mudar de assunto. Sabe aquela mulher que foi morta logo depois de uma audiência de separação aqui em Caxias do Sul? Pois é, ela vai ser enterrada esta tarde, lá em Caxias. A vítima, né? Geralmente é a mesma maneira, né, que acontece com todas as vítimas. Ela também era ameaçada pelo ex-marido e tinha várias medidas protetivas contra ele, que é o principal suspeito deste crime. A vítima de 42 anos deixa uma filha de 12 anos e um menino de 4 anos. Os detalhes na tela. No velório, a família não conseguia acreditar no que tinha acontecido. A gente não esperava isso, foi um impacto muito grande para a família, para os amigos. A gente está inconsolável, sem palavras, né, no coração dilacerado. A gente está implorando por justiça, está tentando o máximo, né, ajudar a polícia da forma que a gente pode, passando algumas informações que a gente sabe, né? O crime ocorreu na tarde de segunda-feira no bairro Desvio Risso, zona oeste de Caxias do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o carro conduzido por Ereni dos Santos, de 42 anos, estava sendo perseguido por uma caminhonete. Ao entrar nesta rua sem saída, ela foi cercada e atingida por 5 tiros. Ereni não resistiu aos disparos e morreu no local. Ele bateu no carro dela, a traseira. Bateu e eu achei que o cara tinha vindo para ver se não machucou ela, né? Porque o choque do carro, a batida, porque foi forte o barulho. E daí eu pensei nisso aí, mas daí lá a pouco, quando dei mais uns passos à frente, eu vi os estouros, né? 3 tiros. Aí cheguei mais próximo, mais para frente, e o cara estava atirando nela. Aí ele quebrou o vidro da porta e aí ele deu outro tiro, o último tiro deu que pegou no pescoço, né? Aí ele pegou e fugiu, saiu correndo e embarcou na caminhonete e foi embora. O principal suspeito é o ex-marido de Ereni. Na manhã de segunda-feira, os dois participaram de uma audiência para tratar da separação. Conforme a PM, a vítima registrou várias ocorrências contra ele e havia, inclusive, medidas protetivas. Eu sabia que ele ameaçava ela, mas ele me ligou logo que se separaram, há quase 2 anos, ele me ligou e daí pediu para mim aconselhar para voltar para ele. Eu disse, José, ela tem 40 anos de idade, ela é emancipada, não posso estar pressionando ela. E mesmo que tu não é dono dela e nem ela é dono de você. Então vive até que quer, não deu mais, cada um para o seu lado. Só pense nos filhos que vocês têm. O casal tem 2 filhos, uma adolescente de 12 anos e um menino de 4. Ereni era funcionária pública do município e trabalhava nesta escola. A notícia chocou todos por aqui. As aulas foram suspensas nesta terça-feira. Estudantes e colegas de trabalho ainda vão fazer uma homenagem para a servidora.
Em nota, a Prefeitura lamentou o ocorrido e disse estar prestando todo o apoio à família e à comunidade escolar. Esse foi o 4º feminicídio registrado este ano em Caxias do Sul. E atenção, porque foi divulgado um número agora há pouco. E é assustador. O número de feminicídios triplicou de setembro a outubro, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, que foram divulgados, como eu disse, agora há pouquinho. Foram 14 casos no mês de setembro e sabe quanto em outubro? 41 casos. Número assustador. 12h23 e você vai ver ainda hoje o depoimento de uma vítima do médium suspeito de abusar sexualmente de pacientes dentro de um centro espírita. Ele dizia que as pacientes tinham que dormir lá porque o tratamento era o que? Era mais prolongado, absurdo total. Já os detalhes, é rapidinho o intervalo, fica aí. Meio-dia, 28 minutos. Agora eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Eu apresento a vocês Grau Técnico, a maior rede privada de ensino técnico do país que acabou de chegar a Porto Alegre. E a Jaciele conta como funciona, né, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. E a promoção vale nos próximos 10 minutos. Ligue agora. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Atenção, preste atenção. Preste atenção nessa história. Abuso sexual dentro de um centro espírita. A Polícia Civil investiga um médium suspeito de assediar pacientes em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. 3 mulheres já prestaram depoimentos. Os detalhes na tela. Esta mulher de 37 anos procurou o centro espírita em agosto. O médium pediu que ela sentasse ao lado dele nos atendimentos. Ele teria dito que eu estaria com um espírito obsessor, né? Que teria que fazer a limpeza, né? E ele dizia assim pro espírito: eu vou passar a mão na perna dela, tu não pode fazer nada contra mim. Eu vou beijar o rosto dela, tu não pode fazer nada contra mim. Até então, eu achei que normal, né? Depois da sessão, veio o convite. Que ele teria que fazer essa desobsessão e fez então a proposta para ficar lá à noite, né? A mulher não aceitou, foi embora e nunca voltou. Após as denúncias, nesta segunda-feira, a polícia apreendeu no local bisturis, seringas, próteses dentárias e muitos medicamentos, inclusive controlados e de uso hospitalar. Também nos foi relatado que ele promovia cirurgias espirituais, mas aí com incisões, né? Então, além de prescrever remédios, né? E até próteses dentárias. O homem de 64 anos atende 2 vezes por semana aqui no Centro Espírita de Venâncio Aires, que existe há mais de 20 anos e também atua na Grande Porto Alegre. O médium foi levado para a delegacia acompanhado por um advogado, mas permaneceu em silêncio. Ele é investigado por importunação sexual, violação sexual mediante fraude, além do exercício ilegal da medicina. Ele atuava em outros municípios, né? E nós acreditamos aí que outras vítimas de outros municípios, né, tinham, inclusive nós temos notícias que pessoas de outras cidades também vinham aqui para receber atendimento dele. 3 mulheres já prestaram depoimento. A polícia espera que com a divulgação do caso surjam novas vítimas. Eu pensei, eu vou fazer isso para mais pessoas também denunciarem, né? Porque não é legal isso, né? As mulheres devem procurar a polícia, sim. Meio-dia, 31 minutos agora. Desinformação e descaso são os principais motivos para mães não vacinarem os filhos. Para a família, né? Mães, pais. Pois uma pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde aponta que essas justificativas foram apontadas por quase 60% das mães entrevistadas. Cerca de 1.400 pessoas foram ouvidas. E a pesquisa também identificou que a não vacinação acontece por problemas nas unidades de saúde e por alergias nas crianças. E eu li agora recentemente que tem um movimento anti-vacina, né? Foi listado como uma das ameaças à saúde global
pela Organização Mundial da Saúde. Então fica este alerta, vamos continuar nesse assunto, que é muito importante as famílias, né? As famílias cuidarem dos seus filhos. Inclusive está lá na nossa página oficial, SBT-RS Oficial no Facebook. A gente tem um espaço ali para comentários, para saber a sua opinião, porque é um número que preocupa bastante, principalmente porque somos, né, Rio Grande do Sul, um estado tão esclarecido, pois tem gente que não acredita nas vacinas. Vai lá e deixe o seu comentário. Agora eu quero a sua atenção. Por quê? Porque o SBT venceu em 3 categorias. Eu disse 3 categorias do Prêmio Press. A Luciane Coleman conquistou o prêmio de Melhor Repórter do Ano, o Felipe Vieira, o de Melhor Apresentador e o SBT Rio Grande escolhido por votos popular e profissional como o melhor programa de televisão de 2019. E a premiação aconteceu ontem à noite na Assembleia Legislativa aqui em Porto Alegre. Preste atenção. Nesta segunda-feira aconteceu a entrega dos troféus dos melhores do ano pelo Prêmio Press 2019. A festa celebrou os 20 anos da premiação. Nesses 20 anos nós experimentamos uma revolução absurda e total na comunicação e na imprensa no mundo. E aqui no Rio Grande do Sul não poderia ser diferente. O SBT foi agraciado em 3 categorias: Melhor Repórter de Televisão, Melhor Apresentador e Melhor Programa de Televisão. É um reconhecimento de um trabalho diário, né? A gente tentando dar voz ao povo, à população, contando as histórias, mostrando o nosso papel social. Esse prêmio, eu acho que representa o trabalho que o SBT vem fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns ao SBT. Quero agradecer ao telespectador do SBT que votou, quero agradecer à diretoria do SBT que acredita no meu trabalho e em toda a equipe do segunda edição, porque afinal de contas esse prêmio é um prêmio coletivo da equipe do SBT que eu represento, sendo o porta-voz de todos. A união assim de toda a equipe que a gente tem trabalhado o ano inteiro e coroa no final do ano com esse resultado. Isso é maravilhoso. Que bonito, que bacana. Olha, como disse o Felipe, é um trabalho em equipe, mas a gente quer destacar aqui, né, a premiação do Felipe, da Luciane Coleman, né, o Felipe como melhor apresentador, a Lu como melhor repórter, pessoas que eu conheço há bastante tempo e são de fato pessoas especiais, profissionais especiais, dedicados, competentes. E eu quero agradecer em nome, né, de toda a equipe do SBT, porque é o seguinte, como disse o Felipe, é um grupo. São produtores, são estagiários, chefes de redação, técnica, a direção, pessoal de manutenção, câmeras. Gente, quem que eu estou esquecendo? Me ajuda, Marcelo Chemali. Olha, uma equipe gigantesca, viu, André? Uma equipe gigantesca. Né? São muitas pessoas, mas o mais importante é quem está nos acompanhando aí do outro lado, né? Que a gente entra onde você está, na casa, no trabalho, dentro do carro, né, está junto com a gente e a essas pessoas que nós queremos, né, dedicar, Marcelo Chemali, desse trabalho que vem sendo feito há bastante tempo, construído e está aqui hoje reconhecido. Todos muito felizes, viu, André? Muito satisfeitos com 20 anos desse Prêmio Press. Nesses 8 anos que eu estou no SBT, é a segunda vez que o SBT Rio Grande é contemplado com esse prêmio. Reforça a nossa responsabilidade. A gente só tem a dizer muito obrigado para quem está em casa nos acompanhando. E a você que chegou agora, agregou muito valor a toda a nossa equipe e a gente constrói isso a muitas mãos nessa dobradinha diária aqui no horário do almoço. Então, o prêmio é de quem está aí em casa. Não é mesmo, Marcelo Chemali? Débora de Oliveira também faz parte, né, desse processo todo. Jeremias Werneck também. Todos nós aqui do Campinho estamos muito orgulhosos, né, por essa conquista. São pessoas todas muito queridas e muito competentes. Então, o prêmio é dedicado a muita gente. Não é mesmo? É mesmo, André. Erga esse troféu porque ele tem muita representatividade, muito orgulho para nós. E já que a gente vai falar de futebol, né, mostra bem pro Danilo aí, nosso chefe que apareceu aí na reportagem todo chique. Ele quer torcer pro Palmeiras, é no SBT que ele ganha títulos, entendeu? Obrigada, André. Parabéns a todos nós do SBT, pessoal da redação, produção, edição, todo mundo tão importante, assim como o André citou todos os nossos colegas. Mas aqui é uma equipe muito grande mesmo.